Irmãos, antes quiero pedir perdón por algunas fallas en la traducción. Quiero pedirles perdón por algunos errores en la traducción. De repente se dieron cuenta. Me coloco a disposición del Espíritu Santo para que me ayude. Amén. Bem, irmãos, vamos orar uma vez mais, pedindo que o Senhor nos envie o socorro do seu Espírito sobre nós. Oremos una vez más, hermanos, para que el Señor envíe su auxilio sobre nosotros. Que o Senhor nos ajude na nossa fraqueza, Y que el Señor nos ayude en nuestra debilidad. porque entendemos que não somos suficientes. Porque sabemos que no somos suficientes. Pai Santo, nós nos colocamos uma vez mais diante de Ti Padre nuestro, nos colocamos una vez más delante de ti e pedimos o Teu socorro sobre nós, y te pedimos tu auxilio sobre nosotros que falamos, que estamos aquí hablando, e também sobre os irmãos que estão ouvindo. y también sobre los hermanos que nos escuchan. Subjuga toda a nossa fraqueza Señor, colocamos en ti toda nuestra flaqueza, nuestra debilidad, e pedimos que o Senhor nos socorra. y te pedimos, Señor, ayúdanos. Dilata nosso coração, Señor, dilata nuestro corazón, para que possamos acolher a Tua palavra para que podamos, Señor, recibir tu palabra, e que ela opere em nós aquilo que Te agrada. que ella, Señor, pueda operar en nosotros aquello que te agrada. Pedimos no nome santo e glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amém, irmãos. Amén, hermanos. Vou convidar que os irmãos abram suas Bíblias, Quiero convidarlos a abrir sus Biblias a segunda epístola de Paulo a Timóteo. en la segunda carta de Pablo a Timoteo. O Senhor tem nos falado nesses dias de maneira progressiva. El Señor nos ha hablado en estos días progresivamente. Entendo que a sua palavra está crescendo Creo que su palabra está aumentando e está ganhando nossos corações, amém? y está ganando en nuestros corazones. Amén. Ontem nosso irmão Neftali Ayer nuestro hermano Neftali nos falou sobre o propósito de Deus. nos habló sobre el propósito de Dios. Ele nos falou que o Senhor tem um desenho, uma planta a respeito de cada um de nós. Él nos dijo que el Señor tiene un modelo al respecto de cada uno de nosotros. E para que esse modelo seja de fato levado a cabo, Y para que ese modelo se lleve a cabo, nós precisamos obedecer e nos submeter ao propósito de Deus. necesitamos obedecer y sujetarnos al propósito de Dios. Não podemos menosprezar o propósito de Deus. No podemos nunca despreciar el propósito de Dios. Amém, irmãos? Amén, hermanos. Nós lemos aqui, primeiramente, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, Habíamos leído antes en la primera epístola de Pablo a Timoteo, no capítulo 3, en el capítulo 3, e versículo 15. capítulo 3, versículo 15. Nosso irmão Neftali ontem nos disse que quando Paulo escreveu essa primeira carta a Timóteo, Dice nuestro hermano Neftali que cuando Pablo escribió esa primera carta para Timoteo, Timóteo tinha 22 anos, Timoteo tenía 22 años, era muito jovem. era muy jovencito. Creio que aqui há jovens de 22 anos, Yo creo que 21. aquí hay jóvenes de 22 o 21 años. Imagine você receber uma incumbência desta magnitude. Imagínate que tú recibas un encargo de este tamaño. Será que você pode suportar tal encargo? ¿Será que tú podrías soportar ese llamado, ese encargo? Nós cremos que o Senhor que chama é o mesmo que capacita. Creemos nosotros que el Señor que nos llama es el mismo que nos capacita. Amém? Amén. E o Senhor não nos mandará fazer algo que nós não possamos corresponder. Y el Señor nunca nos mandará a hacer nada que nosotros no podamos corresponder a eso.
O apóstolo João disse que os seus mandamentos não são pesados. Dice el apóstol Juan que sus mandamientos no son pesados. E aqui no verso 15 ele diz assim, 1 Timóteo 3,15. Aquí en 1 Timoteo 3:15 dice así: Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Paulo aqui não estava presente com Timóteo. Pablo aquí no estaba junto con Timoteo en ese momento. E ele passou instruções para ele, Y él le dio algunas órdenes a seguir a él, para que ele saiba como convém andar na igreja. para que él sepa cómo debe conducirse en la iglesia. Paulo já o via como um obreiro, Pablo ya miraba a Timoteo como un obrero, apesar da sua pouca idade. aunque él era muy joven todavía. E além de ser jovem, era tímido e enfermo. Y a pesar de ser joven, aún él era tímido y enfermo. Então perceba que o Senhor ele não escolhe os fortes, os nobres, Entonces, dése cuenta que Dios nunca escoge a los más fuertes o a los inteligentes, mas ele chama aqueles que onde ele possa manifestar a sua glória. más bien Él llama a todos aquellos donde Él pueda manifestar su gloria. Amém? Amén. Você quer ser um vaso onde repousa a glória de Deus? ¿Quieres ser una vasija donde Dios repose su gloria? Amém? Amén. Então veja, há uma maneira de andar na casa de Deus. Entonces, mire, hay una forma de andar en la casa de Dios. Nós não podemos fazer o que nós quisermos na casa de Deus. No podemos hacer lo que queremos en la casa de Não Dios. podemos andar de qualquer forma. No podemos caminar de cualquier manera. Há uma maneira que agrada a Deus. Hay solo una manera de cómo agrada a Dios es. Agora vamos à segunda epístola a Timóteo. Ahora habla, por favor, segunda carta de Timoteo. Há 4 ordens aqui que Paulo dá a Timóteo. Hay 4 mandamientos que Pablo le da a Timoteo. Talvez ele esteja dizendo a maneira como se deve andar na casa de Deus. De repente le diga a él ahí cómo debe andar, la forma como debe andar en la casa de Dios. Há quatro maneiras aqui, 4 ordens que Paulo dá a Timóteo. Hay 4 órdenes que Pablo le da a Timoteo aquí. E eu gostaria que você se visse aqui na posição de Timóteo. Yo quería pedirte que tú te coloques igual a Timoteo, en esa misma posición de tu corazón. Aqui neste crachá, Aquí en este crachá, aqui está o versículo 14 do capítulo 3 de 2 Timóteo. ahí en el versículo 3, 14 de 2 Timóteo. 14 de 2 Timoteo, Está aqui nessa identificação. está escrito aquí, E aqui você colocou o seu nome. y ahí está tu nombre. Está escrito: Tu, Almir, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que de mim ouvistes, sabendo de quem o tens aprendido. Aquí está escrito tú, Percy, ¿no? Pero tú, Percy, ¿no? Y ahí está escrito todo lo que tú tienes en tu identificación. Então, você deve se ver como Timóteo. Entonces, por favor, mírese igual a Timoteo. Aplique a palavra a Timóteo à sua vida, Aplica esa palabra a Timoteo, a tu vida también. independentemente de se você se sinta fraco ou incapaz. Aunque estés débil o incapaz, aunque tú te creas que es así, no importa. O Senhor quer apenas que você se esvazie de si mesmo e se coloque à disposição dele. Lo único que Dios quiere que tú te vacíes totalmente y te coloques a su disposición. Amém? Amén. Irmãos, eu tenho um grande encargo diante do Senhor, e eu tenho dito isso a alguns retiros de jovens. Hermanos, yo he tenido una gran carga delante del Señor y lo tengo dicho
en muchos retiros de jóvenes. E esta carga é no sentido de que vocês nos sucedam na obra de Deus. Y esta carga que llevo es que ustedes continúen nuestros pasos en la obra de Dios. Esta segunda carta de Paulo a Timóteo Esta segunda carta de Paulo a Timoteo são as suas últimas palavras. son sus últimas palabras. Logo ele seria martirizado na Via Ápia em Roma. Después él sería sacrificado en Roma. E nós devemos prestar muita atenção nas últimas palavras de um homem. Por eso debemos prestar mucha atención a las palabras de ese hombre, Porque eram suas últimas palavras. porque eran sus últimas palabras. As últimas palavras de um homem são cheias de encargo e de peso. Siempre las últimas palabras que un hombre dice antes de morir son de mucho encargo, de mucho peso, de mucho valor. Essas palavras devem ser gravadas no coração de quem ouve, Esas palabras necesitan ser guardadas y grabadas en el corazón de quien escucha, como os últimos brados do Senhor no Calvário, como el último grito del Señor en el Calvario, como as palavras de bênção de Jacó a seus filhos. así como las palabras de bendición de Jacob a sus hijos. Nós precisamos prestar atenção nas últimas palavras de um homem, También debemos prestar atención en esas últimas palabras de un hombre, especialmente de um homem de Deus como foi o apóstolo Pablo. principalmente de un hombre de Dios como fue el apóstol Pablo, Talvez o homem mais parecido com o Senhor Jesus Cristo nos dias do Novo Testamento. probablemente el hombre más parecido con Jesús en el Nuevo Testamento. Amém, irmãos? Amén, hermanos. Então aqui ele vai dar 4 ordens para o jovem Timóteo. Entonces aquí vamos a encontrar 4 órdenes para Timoteo, ese joven Timoteo. E ele deve obedecer essas ordens para que seja um obreiro aprovado, Y él tiene que obedecer esas órdenes para que pueda ser un obrero aprobado, que não tem de que se envergonhar. que no tiene de qué avergonzarse. Vocês, irmãos jovens, vocês são a próxima geração que levarão o testemunho do Senhor. Hermanos jóvenes, ustedes son la próxima generación que llevarán ese testimonio del Señor. E aqui neste retiro nós temos dito várias vezes para que vocês se apresentem a Deus para cumprir o seu propósito. Y en este retiro hemos repetido muchas veces para que tú te presentes a Dios para que puedas cumplir su propósito. E a minha mensagem de hoje Y el mensaje que tengo para hoy é que vocês se apresentem para o serviço. es que tú te presentes para su servicio. Amém? Amén. Quem quer ser um obreiro do Senhor Jesus Cristo? ¿Quién quiere ser un obrero de Jesucristo? Ser um servo de Cristo, irmãos, é a posição mais alta que um ser humano pode chegar. Ser un siervo de Jesucristo, hermanos, es la posición más alta que un obrero puede llegar. Amém? Amén. Ser um servo do Altíssimo. Ser un siervo del Altísimo. E isso nós vamos fazer por toda a eternidade. Y eso lo haremos por toda la eternidad. Mas devemos começar hoje. Pero tenemos que comenzar hoy. Não importa se você é jovem. No importa si tú eres joven. Não importa se você olha para si mesmo e não vê capacidade. No importa si tú te miras adentro y dices, yo no puedo, no tengo capacidad ni una. A primeira ordem que nós vemos aqui na segunda epístola La primera orden que vemos aquí en la segunda epístola está no capítulo 1, versículo 14. está en el capítulo 1, versículo 14. A primeira ordem é que Timóteo guarde o bom depósito. La primera orden es que Timoteo guarde el buen depósito. O versículo 14 diz assim: Dice el versículo 14, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. guarde el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O bom depósito é a palavra de Deus. Ese buen depósito es la palabra de Dios. É a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, Es aquella fe que una vez le fue dada a los santos. como nós lemos em Judas. Como leemos en Judas, Ele nos manda batalhar pela fé uma vez entregue aos santos. Él nos manda a guerrear por aquella fe que una vez nos fue entregue. Você tem que guardar este bom depósito Tienes que guardar ese depósito, ese buen depósito, pelo Espírito Santo que habita em ti. por ese Espíritu Santo que habita en ti.
O Senhor Jesus disse aos seus discípulos no princípio El Señor Jesús dijo a sus discípulos en el inicio que eles não precisavam se preocupar quando estivessem diante das autoridades, que no se deberían preocupar nunca si estuvieran delante de las autoridades, porque o Espírito Santo os diria o que deveriam falar. porque el Espíritu Santo les enseñaría todo lo que habrían de hablar. O Espírito Santo habita em vocês. El Espíritu Santo vive en ti. Por isso vocês têm um bom depósito. Por eso tú tienes ese buen depósito. O Espírito Santo fará que vocês lembrem as palavras de El Jesus. Espíritu Santo hará que tú te recuerdes de las palabras del Señor Jesús. Porque o Senhor Jesus prometeu isso para nós. Porque el Señor Jesús nos prometió esto, Que o Espírito Santo nos faria lembrar as suas que palavras. el Espíritu Santo nos haría recordar sus palabras. Então este é o primeiro mandamento do apóstolo para o jovem Timóteo. Entonces, ese es el primer mandamiento del apóstol Pablo para el joven Timoteo. Guarda o bom depósito. Guarda el buen depósito. E a sua segunda, e nós vamos caminhar até a quarta. Eu gostaria de me deter na quarta, que é o chamado para o ministério. Y la segunda que viene ahora, quiero avanzar hasta la cuarta, para poder entender mejor. A quarta esse quarto mandamento diz respeito ao ministério. Ese cuarto mandamiento habla sobre el ministerio. Nós vamos chegar lá. Vamos a llegar después. Agora a segunda ordem. Ahora vamos para la segunda orden. Está no capítulo 2, versículo 3. Está en el capítulo 2, versículo 3. E aqui nós vemos a expressão tu, porém, Y aquí encontramos esa expresión, pero tú, que é o tema deste encontro. que ese es el tema de este encuentro. Tu, porém, Pero tú você deve ser diferente dos demais. debes ser diferente a los otros. Você deve ser diferente daqueles que abandonaram o apóstolo Paulo. Debes ser diferente de aquellos que abandonaron al apóstol Pablo. Você deve ser diferente dos homens maus deste século. Debes ser diferente de los hombres malos de este siglo. Você deve ser diferente daqueles que distorcem a palavra de Deus. Debes ser diferente de aquellos hombres que distorcen, ¿no? Que cambian la palabra de Dios, falsifican la palabra de Dios. Você deve ser diferente dos maus obreiros. Debes ser diferente de los malos obreros. Você deve ser diferente daqueles que amaram o presente século. Debes ser diferente de aquellos que amaron este siglo presente. Isso significa tu, porém. Eso significa, pero tú Você deve ser diferente. debes ser diferente. Enquanto os homens caminham a passos largos para a perdição, Mientras los hombres andan a pasos largos para perderse, você caminha rumo ao propósito de Deus. tú andas rumbo al propósito de Dios. Glória a Deus, irmãos. Gloria a Dios, hermanos. Nós somos chamados para um propósito. Somos llamados para un propósito. E nós, pela misericórdia e graça do Senhor, Y por la misericordia y gracia del Señor, não seremos como aqueles que retrocedem para a perdição, no seremos como aquellos que retroceden para perdición, mas como aqueles que creem para a conservação da alma. sino como aquellos que creen para conservar su alma. Aleluia. Aleluya. Então, a segunda ordem do apóstolo ao jovem Timóteo. Entonces veamos la segunda orden del apóstol al joven Timoteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Então, o chamado para o ministério é um chamado também para o sofrimento. Entonces el llamado para el ministerio es también un llamado para el sufrimiento. Você está disposto a sofrer pelo seu Senhor? ¿Estás dispuesto a sufrir por tu Señor? Há uma promessa para aqueles que estão dispostos a sofrer. Hay una promesa para aquellos que se disponen a sufrir. Se sofremos com Ele, Si sufrimos con Él, reinaremos. también con Él reinaremos. Amém? Amén. Vemos também no versículo 10 do mesmo capítulo También encontramos en el mismo capítulo, versículo 10, a disposição para o sofrimento la disposición para ese sufrimiento que Paulo tinha. que Pablo tenía. Diz assim o versículo 10: Dice así el versículo 10: Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos,
para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Você está disposto a sofrer por seus irmãos? Hermanos, ¿estás dispuesto a sufrir por tu hermano? Amém? Amén. É difícil sofrer. Es difícil sufrir, es un amén muy débil. Amém, irmãos? Amén, hermanos. Você está disposto a sofrer por seus irmãos? ¿Estás dispuesto a sufrir por tu hermano? Não é um sofrimento sem propósito, No es un sufrimiento sin propósito, mas é um sofrimento com um propósito glorioso, pero es un sufrimiento con propósito glorioso, para que nossos irmãos alcancem a salvação com glória eterna. para que nuestros hermanos puedan alcanzar la salvación con gloria eterna. Então eu posso cooperar com meu irmão, Entonces, por eso puedo cooperar con mi hermano, para que ele alcance um galardão excelente. para que él también tenga un excelente galardón. Às vezes eu me pergunto o que é salvação com glória eterna. A veces me pregunto, ¿qué será salvación con gloria eterna? Parece que aqui o apóstolo dá a entender Me parece que aquí el apóstol está queriendo decir que há níveis de salvação. que hay niveles de salvación. A salvação comum, A salvación común, mas há uma salvação com glória eterna. pero hay una salvación con gloria eterna. Eu quero esta salvação. Yo quiero esa salvación. E você? ¿Y tú? Amém? Amén. Salvação com glória eterna. Salvação. Uma salvação Salvación con gloria eterna es una salvación cheia de galardão. llena de galardón. Não é apenas escapar da ira de Deus, No solamente es escaparme de la ira de Dios, mas é também receber um prêmio por ter servido fielmente a Deus aqui. sino también es recibir un premio por haber servido al Señor fielmente aquí. Amém? Amén. A terceira La tercera ordem do apóstolo ao jovem Timóteo. La tercera orden del apóstol Pablo al joven Timoteo Está no capítulo 3, versículo 14. está en el capítulo 3, versículo 14. Mais uma vez vemos a expressão tu, porém. Una vez más encontramos esa expresión, pero tú. Esta é o que está aqui na nossa identificação. Eso está escrito aquí en nuestra identificación. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Aqui a ordem do apóstolo é para que Timóteo permaneça. La orden del apóstol Pablo aquí es para que Timoteo permanezca. Uma coisa muito triste que temos observado, Algo triste que hemos observado, e que também mencionou ontem nosso irmão Neftali. que también fue dicho ayer por el hermano Neftali. Ele mencionou aqueles que não permaneceram. Él mencionó a aquellos que no permanecieron. Eles começaram bem a carreira, Comenzaron bien la carrera, mas no meio do caminho se desviaram. pero en el camino terminaron desviándose. Não desviaram-se totalmente. No se desviaron totalmente. Ainda professam a fé em Jesus Cristo. Aún continúan creyendo con su fe en Jesucristo. Ainda frequentam cultos, Aún permanecen yendo a los cultos, mas não servem ao Senhor de todo o seu coração. pero no están sirviendo al Señor con todo su corazón. Eles têm muitos cuidados desta vida. Ellos están preocupados con tantas cosas de esta vida. Talvez tenham muitas coisas para desfrutar nesta vida. De repente hay muchas cosas aún para que puedan disfrutar en esta vida. Muitas vezes, irmãos, Muchas veces, hermanos, o sucesso profissional el éxito profesional pode ser a sua derrocada espiritual. puede ser tu derrota espiritual o tu caída espiritual. Nós queremos a glória deste mundo, Nosotros queremos la gloria de este mundo, os deleites, las alegrías de este mundo, ou o deleite do reino futuro. o la alegría del futuro reino. Você não pode ter o melhor desta terra Nunca podrás tener lo mejor de esta tierra e ainda o reino. y también el reino. Você tem que fazer uma escolha. Tienes que escoger.
Os deleites desta vida têm um prazo de duração curto, Las alegrías de esta vida duran por un periodo pequeno, muy pequeño, corto, mas o Senhor nos propõe um gozo eterno. pero nuestro Señor nos propone un gozo eterno. Aleluia! Aleluya. Na parábola do semeador, En la parábola del sembrador, o Senhor nos contou que algumas sementes foram sufocadas porque caíram entre espinhos. el Señor nos relató que algunas semillas fueron ahogadas porque cayeron entre las espinas. E quando ele explicou essa parábola, Y cuando Él explicó esa parábola, nos disse que aqueles espinhos são os cuidados dessa vida e os prazeres. nos dice que aquellas espinas son los cuidados que tenemos en esta vida y los placeres también. E eles sufocam a palavra. Y ellos ahogan la palabra. E elas ficam, a semente fica infrutífera. Y la semilla no produce, se queda sin fruto. E nós precisamos dar frutos para o Senhor. Y nosotros debemos dar fruto para el Señor. Fruto, mais fruto e fruto em abundância. Fruto, más fruto y fruto en abundancia. Nós vemos aqui que há uma escalada, há uma progressão, Vemos aquí que hay una progresión, um un crescimento. crecimiento. E nós precisamos crescer para servir ao Senhor. Y necesitamos crecer para servir al Señor. E agora a última exortação aqui na segunda epístola. Ahora la última exhortación aquí en la segunda carta. E eu gostaria de me deter nela. Y me gustaría parar más en esta explicación. Está no capítulo 4, Está en el capítulo 4, no versículo 2. versículo 2. Esta exortação é a exortação para que Timóteo pregue a palavra. Esta exhortación es para que Timoteo predique la palabra. E ele disse como ele deve fazer isso. Y le dice cómo debe hacer eso. E ele vai também nos dizer quais as dificuldades que ele encontrará pela frente. Y también nos va a decir cuáles serán los problemas que encontraremos más adelante. E eu quero te dizer uma notícia ruim, Yo quiero decirte una triste noticia, que essas dificuldades são hoje ainda maiores, que esos problemas hoy son muy mayores aún, porque a iniquidade é galopante. porque la iniquidad aumentó tanto. Então requer que vocês tenham um posicionamento firme. Entonces se necesita que tú tengas un posicionamiento firme. A Bíblia nos diz, o Senhor Jesus nos disse, El Señor Jesús nos dice que por aumentar a iniquidade, que por haberse multiplicado la maldad, o amor de muitos esfriaria. el amor de muchos se enfriaría. Então nós temos um problema com o amor. Entonces tenemos un serio problema con el amor. Creio que ontem foi lido esta escritura, Creo que ayer leemos ya esta palabra, que é o capítulo 3, versículo 2. que es el capítulo 3, versículo 2. Ou melhor, vamos ler os versículos 1 a 5, O mejor, leamos el versículo 1 al 5. para ilustrar para vocês qual que é o problema dos nossos dias atuais. Para poder mostrar para ti cuál es el problema en estos días actuales. O problema está no amor. El problema mayor está en el amor. A quem você tem amado? ¿A quién tú has amado? Qual é o alvo do seu amor? ¿Cuál es el objetivo de tu amor? Quando o apóstolo aqui fala Cuando el apóstol aquí habla sobre os tempos trabalhosos, sobre los tiempos difíciles, ele fala sobre uma série, uma categoria de homens él nos habla sobre una diversidad, una categoría de hombres. Esses homens que são os que tornam os tempos trabalhosos. Esos hombres son los que hacen que los tiempos sean difíciles. Diz o versículo 1: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Dice aquí el versículo 1, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos.
Esses tempos são trabalhosos por causa destes homens que estão relatados no versículo 2 adiante. Estos tiempos son peligrosos por causa de estos hombres que están descritos en este versículo 2 en adelante. Então veja, Entonces vea. versículo 2: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Se você examinar cada um desses tipos de homens, Si você fizer uma análise de cada uno de esos tipos de los hombres, você vai perceber que o problema deles é o amor. tú te darás cuenta que el problema mayor de ellos es el amor. Tanto que nesta lista, Por eso en esta lista começa com homens que amam a si mesmos. comienza con hombres que se aman a sí mismos. Então o foco do amor deles não é em Deus, Entonces el objetivo del amor de ellos no es Dios, são eles mesmos. son ellos mismos. E no final da lista, Y al final de la lista fala que estes homens são amigos, são amantes dos deleites, ou seja, eles amam os deleites. Entonces, aquí en el versículo 4, ¿no? Dice que esos hombres aman más los deleites, son amigos más de los deleites. Então, o amor deles está nos deleites, Entonces, el amor de ellos está en los deleites, não em Deus. no en Dios. Qual é o foco do seu amor? ¿Cuál es el objetivo de tu amor? O melhor servo é o que ama mais o seu Senhor. El mejor siervo es aquel que ama más a su Señor. Então nós queremos despertar, pedir que o Espírito Santo desperte em nós Entonces, nosotros necesitamos despertar, pedir que el Espíritu Santo nos despierte amor genuíno por nosso un Senhor, amor genuino por nuestro Señor, para que nós estejamos dispostos a sofrer por Ele, para que podamos estar dispuestos a sufrir por Él, a guardar o bom a depósito, poder guardar ese buen depósito, a pregar a palavra com fidelidade para poder predicar la palabra con fidelidad e também para que permaneçamos nele, y para que también podamos permanecer en Él. mesmo diante de todas as seduções do mundo. A pesar que haya muchas seducciones de este mundo, Os jovens são especialmente atraídos, ou melhor, os jovens são seduzidos pelos deleites. los jóvenes son principalmente atraídos y seducidos por los deleites. Talvez nós, como costumamos brincar, que temos mais passado do que futuro, De repente nosotros, como acostumbramos a hablar, jugando, que tenemos más pasado que futuro. talvez não tenhamos tantas tentações como vocês jovens. De repente no tenemos tantas tentaciones como tú, joven. Os jovens têm a tentação de aproveitar a vida. Los jóvenes tienen la tentación de aprovechar la vida. E é estranho, porque os jovens eles têm um sentimento de que eles acreditam que nunca vão morrer. Y es curioso porque el joven nunca piensa que va a morir. Não é mesmo? ¿No es verdad? Você vê os jovens cometendo as mais diversas loucuras. Tú ves a los jóvenes haciendo muchas locuras. Pegam uma motocicleta Andan de moto e aceleram a 200 por y hora. van a 200 por hora. Há muitos vídeos na internet. Hay muchos videos en la E internet. eles filmam o velocímetro da moto. Ellos van filmando, van grabando la velocidad de la moto E depois colocam na internet. y después ponen en la internet. E alguns filmam a sua própria morte. Y algunos aún filman su propia muerte. Os jovens acham que nunca vão morrer. Esos jóvenes creen que nunca van a morir.
e se metem em muitos perigos y entran en muchos peligros e têm muitos relacionamentos, y tienen muchos relacionamientos. mas você precisa cultivar um relacionamento principal na sua vida. Pero tú necesitas cultivar una relación principal en tu vida. É um casamento Es un matrimonio entre você e seu Senhor. entre tú y tu Señor. Amém? Amén. Esse relacionamento vai nortear todos os outros. Esa relación guiará a todos los otros. Eu achei muito propícia aquela história que o nosso irmão Erlen contou. Me pareció muy interesante muy interesante la historia que nuestro hermano Erwin contó Sobre aquele casal de jovens apaixonados. sobre aquel matrimonio de jóvenes que estaban enamorados E a moça, para se entregar ao rapaz, y la chica, para poder entregarse a ese joven, só lhe pediu uma coisa: le pidió solamente una cosa, 1 hora por ano 1 hora por año com o seu antigo amor. con su antiguo amor. O nosso Deus é um Deus ciumento. Nuestro Dios es un Dios que tiene celos. Ele não vai repartir você com ninguém. Él nunca te va a repartir con otro. Amém? Amén. Ele quer você todo para Ele. Él quiere a ti solamente para Él. Aleluia! Aleluya. Então, a quarta exortação, Entonces ahora la cuarta exhortación, que para cumpri-la, que para poder cumplirla, você tem que ter o seu amor todo direcionado ao Senhor. tienes que tener tu amor totalmente dirigido al Señor. Assim é o servo que Deus aprova. Así es el siervo que Dios aprueba. Ele não quer ter outro Senhor sobre ele, Él no quiere ni un otro Señor, porque sino ele a Él, ama o seu Senhor. porque Él ama a su Señor. Como no exemplo que nós lemos, Como en el ejemplo que leímos eu creio que no livro de Êxodo, sobre o servo hebreu. en el libro de Éxodo sobre el siervo hebreo, O servo hebreu, el siervo hebreo, ele podia sair livre depois de um tempo de serviço. él podría ser libre después de un tiempo de haber servido. Mas se ele tivesse filhos, esposa, durante o tempo da sua servidão, Pero si él tuviera hijos y esposa durante el tiempo que estaba sirviendo, ele deveria sair livre sozinho. debería salir libre solo. Mas aquele servo hebreu, Pero ese siervo hebreo ele disse: dijo: eu amo o meu Senhor yo amo a mi Señor e a minha esposa y a mi esposa e aos meus filhos. y también a mis hijos. Não quero sair livre. Yo no quiero salir libre. Você quer sair livre? ¿Tú quieres salir libre? Ou você quer permanecer servindo a este Senhor ¿O amoroso? quieres continuar sirviendo a ese Señor amoroso? Amém? Amén. Nós não temos outra condição Hermanos, no tenemos otra condición, além da condição de servo. sino ser solamente siervos. Nós podemos nos apresentar para ser servos da justiça Podemos presentarnos para ser siervos de la justicia ou seremos servos do pecado. o seremos siervos del pecado. Não há outra condição. No hay otra. Não há quem seja de fato livre. No hay realmente quien sea totalmente libre. Ou somos servos de Cristo, O somos siervos de Cristo ou somos servos do pecado. o somos siervos del pecado. A exortação de Paulo aqui, La exhortación de Pablo en este versículo, capítulo 4, versículo 2, capítulo 4, versículo 2, que pregues a palavra, que prediques la palabra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amém? Amén. Então, aqui há uma incumbência solene de Paulo a Timóteo. Entonces aquí hay una orden solemne de Pablo para Timoteo. No primeiro versículo ele fala, conjuro-te. En el primer versículo Pablo dice, te mando, Como que diz aí o verso 1? te suplico. Te suplico. Em espanhol e aqui em português diz conjuro-te. Esta exortação
Esta exhortación é um apelo es un llamado que tem uma conotação judicial. que tiene una manera de entender como si fuera judicialmente. Significa testificar sob juramento. Significa dar la palabra sobre un juramento. Veja que não é brincadeira. Mire que no es un juego. Conjuro-te. Suplico. É um chamado muito sério, Es un llamado muy serio, hermanos. muito solene. Es muy solemne. É um chamado para o ministério. Es el llamado para el ministerio. Então aqui o apóstolo Paulo vai falar qual é a natureza desta exortação no versículo 2. Entonces aquí el apóstol Pablo hablará cuál es la naturaleza de esta exhortación en ese versículo 2. E ele resumiu essa natureza em 3 palavras. Y él lo dijo sintetizando más en 3 palabras. Pregues a palavra. Predica la palabra. Amém? Amén. 3 palavras 3 palabras para uma exortação muito importante, para una orden muy importante, muito grave. muy necesario. Veja que Paulo manda Timóteo pregar a palavra. Mire que Pablo le manda a Timoteo a predicar la palabra. Essa palavra que Timóteo estava sob a influência dela desde a sua meninice. Esa palabra donde Timoteo ya estaba sobre la influencia de ella desde que era pequeño. O apóstolo Paulo disse a Timóteo El apóstol Pablo le dice a Timoteo que ele conhecia as Escrituras desde a sua meninice. que él conocía la palabra desde pequeño. E aquela palavra ele deveria guardar no coração. Y él debería guardar esa palabra en su corazón. Porque essa palavra poderia fazê-lo sábio para a salvação. Porque esa palabra le haría sabio para salvación. Vocês já são salvos. Ustedes ya son salvos. Amém? Amén. Glória a Deus por isso. Gloria a Dios por eso. Então vocês já estão no caminho. Entonces ya están en el camino. Mas há um propósito a se cumprir. Pero aún hay un propósito para cumplir. Ele começa com a salvação. Comienza con la salvación. Com a palavra que foi enxertada no coração de vocês. Con la palabra que fue injertada dentro de tu corazón. Agora você tem que pegar essa palavra que foi guardada como um bom depósito. Ahora necesitas agarrar esa palabra que fue guardada como un buen depósito. E proclamar essa palavra. Y llevar esa palabra. Aleluia. Aleluya. Levar essa palavra adiante. Llevar esa palabra para adelante. Para que seja de salvação para muitos. Para que muchos se salven. E também para que muitos sejam edificados na verdade. Y para que muchos también sean identificados en la verdad. Edificados na verdade. Edificados en la verdad. Irmãos, Hermanos, há quatro sinais que caracterizam a pregação da palavra. hay 4 señales que nos muestran la predicación de la palabra. O primeiro sinal é que essa é uma proclamação urgente. La primera señal es que es una proclamación urgente. Aqui na minha versão diz assim: Aquí en mi versión dice, instes a tempo e fora de tempo. Versículo 2. que instes a tiempo y fuera de tiempo. Igual? Igual. Maravilha. Maravilla. Igual espanhol e português. Amém. Instes. Instes. Este verbo instar Ese verbo instar significa estar de prontidão. significa que estés pronto, Esteja disponível. estés disponible. Este é o sentido da palavra instar. Ese es el sentido de la palabra instar. Irmãos, nós precisamos de pessoas disponíveis para pregar a palavra de Deus. Hermanos, necesitamos de personas disponibles para predicar la palabra. Você é uma destas? Tú eres uno de ellos. Amém? Amén. E também, esta palavra instar traz um sentido de urgência. Y esta palabra instar también tiene el sentido de urgencia. Nunca perca o sentido de urgência na obra de Deus. Por favor, nunca pierda ese sentido de urgencia en la obra de Dios. Não sejam preguiçosos e lentos. No sean ociosos y lentos.
Nós devemos estar sempre prontos. Debemos estar siempre rápidos, prontos. Assim é o servo fiel. Así es el siervo fiel. O servo fiel, quando chega o seu Senhor, Cuando el siervo fiel, cuando llega a su Señor, ele está de prontidão para o servir. él está dispuesto para servir. Ele não está dormindo. Él no está durmiendo, Ele não está cuidando dos seus no interesses. está cuidando sus cosas, Mas ele está vigiando. sino que él está vigilando. Como diz o Salmo, Como el Salmo dice, os olhos dos servos estão olhando a mão dos seus senhores, los ojos del siervo están mirando a la mano de su Señor, esperando sua ordem. esperando su orden. E a ordem do Senhor Jesus já foi dada. Y la orden del Señor Jesús ya fue dicha. Ide por todo o mundo, Ir por todo el mundo, pregai o evangelho a toda criatura. predicar el Evangelio a toda criatura. Amém? Amén. A mão do nosso Senhor já indicou para nós a ordem. La mano del Señor ya indicó su orden para nosotros. Aleluia. Aleluya. Então, instar significa estar de prontidão e também nos traz o sentido de urgência. Entonces, instar significa estar disponible y nos da también el sentido de urgencia. Você já parou para pensar, irmãos, que a pregação do Evangelho Usted ya se dio cuenta, hermanos, que la predicación del Evangelio é uma situação de vida ou morte? es algo de vida y o muerte. Já parou para pensar nisso? Ya se puso a pensar en eso, Porque esse é o Evangelho da salvação. porque ese es el Evangelio de la salvación. Se nós omitimos o Evangelho, Si no escuchamos el Evangelio, se nós não proclamamos o Evangelho, si no proclamamos el Evangelio, pessoas deixarão de ser salvas. mucha gente no se salvará. Então é um caso de vida ou morte. Entonces es un caso de vida o muerte. Quando você tem um caso de vida ou morte diante de você, Cuando tú tienes una situación de vida o muerte delante de ti, você vai ficar parado? ¿cómo vas a estar? ¿Parado? Vai ficar dormindo? ¿Vas a estar durmiendo? Ou vai ao encontro daquela pessoa que está nessa ¿O situação? irás al encuentro de aquel que está en esa situación? Não trate com indiferença as vidas que estão se perdendo. Por favor, no vea con indiferencia a aquellos que están perdiéndose. Há pessoas se perdendo ao nosso lado, Hay personas perdiéndose cerca de nosotros, na faculdade, en la universidad, no seu trabalho. en el trabajo. Seja um proclamador, Sea un proclamador, seja um arauto. sea un atalaya. Há um irmão no passado, Hubo un hermano en el pasado, na Inglaterra, en Inglaterra, chamado Richard Baxter. llamado Richard Baxter. Baxter. Esse homem, Ese hombre, ele pregou o evangelho à sua cidade inteira. él predicó el Evangelio a su ciudad, totalmente a su ciudad. Era uma pequena vila Era una pequeña villa, que tinha aproximadamente 800 famílias. que había más o menos 800 familias. E ele pregou o evangelho de casa em casa, Y él fue predicando el Evangelio de casa en casa, até que toda a cidade estava convertida. hasta que toda la ciudad se convirtió. E depois que todos estavam convertidos, Y después que todos se convirtieron, ele fazia um trabalho de apacentamento de casa em casa. él hacía un trabajo de pastoreo de casa en casa. E depois de mais de 100 anos, Después de más de 100 años, ele já havia morrido. él ya había muerto. E um avivalista esteve naquela mesma cidade. Y había un predicador avivado en esa ciudad. E Foi a essa cidade. foi a essa cidade e disse: Y dijo, ainda hoje podemos sentir o cheiro da boa doutrina pregada pelo Dr. Baxter. ha pasado tanto tiempo, pero aún ahora puedo ver el olor de la doctrina que ese hermano predicó. Irmãos, Hermanos, uma pregação fiel da palavra de Deus una predicación fiel a la palabra de Dios produz frutos duradouros. produce frutos que duran. Amém? Amén. E também aqui, ele diz, aqui voltando aqui em Timóteo, También aquí en Timoteo dice, ele diz a expressão instes a tempo e fora de tempo. dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. O que quer dizer isso? ¿Qué quiere decir esto?
Muitas pessoas interpretam de maneira errada esta expressão. Mucha gente interpreta de manera equivocada essa forma de escrever. Porque em algumas versões em português diz quer seja oportuno, quer não. En algunas versiones en portugués dice que a pesar que sea el tiempo o no, ¿no? Sim. Então as pessoas acham que por conta desta palavra podem ser inconvenientes na pregação do Evangelho. Entonces hay personas que dicen, por motivo de esa palabra de repente puedo ser inconveniente en predicar este evangelio. E não fazem com cuidado. Y no lo hacen con cuidado. Mas aqui quando diz a tempo e fora de tempo, Pero cuando dice a tiempo y fuera de tiempo, não é o tempo e fora de tempo de quem ouve, no es el tiempo y fuera de tiempo de quien escucha, mas de quem fala. sino de aquel que habla. Às vezes nós achamos que o tempo não está pronto. A veces creemos que el tiempo no está pronto Então ficamos esperando uma oportunidade. y nos quedamos esperando una oportunidad E talvez essa oportunidade nunca chegue. y de repente esa oportunidad nunca va a llegar. Crie oportunidades Provoque oportunidades para falar de Cristo. para hablar de Cristo. Eu conheci um homem Conocí un hombre lá do Peru. allá en el Perú, Ele era do Peru él era peruano e ele pregava o evangelho no trem, y él predicaba el evangelio en el quando ele ia tren, para o seu trabalho cuando iba para su trabajo e também quando fazia Uber. y también cuando hacía Uber. Esse meu irmão aqui. Assim devemos fazer, irmãos. Amén. Glória a Deus. Toda oportunidade devemos pregar o Evangelho. Tenemos que predicar Em todo o tempo. en todo tiempo. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Aqui também nós lemos Aquí leemos que a palavra de Deus ela é eficiente em vários contextos. que la palabra de Dios no pierde su eficacia en todo contexto. Porque ele diz aqui, corrijas, repreendas e exortes. Porque dice aquí, redarguye, reprende y exhorta. Então a palavra de Deus, ela serve para corrigir, para repreender e para exortar. Entonces la palabra de Dios sirve para corregir, para reprender y para exhortar. Amém, irmãos? Amén, hermanos. Muitas pessoas têm problemas de ordem intelectual. Mucha gente tiene problemas de orden intelectual. Não conseguem compreender algumas coisas da palavra de Deus e ficam No confusas. pueden entender algunas cosas de la palabra de Dios y se quedan confundidos. Então a palavra pode corrigir o mau entendimento. Entonces la palabra puede corregir ese mal entendimiento. Ela é eficiente para isso. Ella es muy eficaz para Por eso. isso nós temos que ter a palavra entesourada em nosso Por coração, eso tenemos que tener esa palabra guardada en nuestro corazón. para usá-la em distintas situações. Para poder usarla en muchas situaciones. Há pessoas que têm problemas de ordem moral. Hay gente que tiene problemas de orden moral. A palavra de Deus também é eficiente nesses casos. La palabra de Dios también es eficaz en esos momentos. Elas estão no erro, Están equivocados, estão no pecado. están en el pecado. Então a palavra de Deus Pero también la palabra de Dios pode repreendê-las. puede llamarles la atención. E também, irmãos, há pessoas Y también, hermanos, hay personas que têm dúvidas, que tienen muchas dudas, que estão desanimadas. que están desanimados. Então a palavra de Deus pode exortar essas pessoas. Entonces la palabra de Dios puede llevarlos a una exhortación a esas personas. Amém, irmãos? Amén, hermanos. A palavra exorta, a palavra exortação significa estar ao lado de alguém. La palabra exhortación significa que estés al lado de alguien. Para todos esses casos, Para cualquiera de esos casos, a palavra de Deus é eficiente. la palabra de Dios siempre es suficiente. Jovem, Joven, pregue a palavra. predica la palabra. Aleluia! Aleluya. Uma outra coisa a respeito da palavra de Deus. Algo más sobre la palabra de Dios. A palavra de Deus é uma proclamação que deve ser feita pacientemente. La palabra de Dios es una proclamación que debes hacerlo con mucha paciencia.
Nós vimos que a palavra de Deus tem um sentido de urgência. Hemos visto que la palabra de Dios tiene un sentido de urgencia. Que você deve estar disposto a obedecer e pregar a palavra com esse sentido de Que urgência. debes estar dispuesto a predicar la palabra, pero con ese sentido de urgencia. Mas às vezes o fruto demora a aparecer. Pero a veces el fruto demora mucho en aparecer. Não desanime, meu irmão. No te desanimes, hermano. Talvez você pregue a palavra hoje para uma pessoa De repente hoy día predicas la palabra a alguien e você não vê imediatamente o fruto. y no lo vas a ver rápidamente el fruto. Mas não desista. Pero no te desanimes. Há uma história de um homem Hay una historia de un hombre que pregou o evangelho para todos, para o seu amigo por toda a sua vida. que predicó el evangelio para su amigo durante toda su vida. E o seu amigo não se converteu. Y ese amigo no se convirtió. Mas no funeral deste homem que pregava, Pero en el día de su entierro de este hombre, cuando estaba predicando, o seu amigo se converteu ali. su amigo se convirtió ese día. Não desista. No desanime. Seja paciente. Tenga paciencia. O semeador faz uma obra paciente. El que siembra, el sembrador, tiene paciencia. O que semeia a palavra deve fazê-lo com paciência, El que siembra la palabra debe hacerlo con paciencia también. dependendo do Senhor, Dependiendo siempre del Señor. dependendo daquele que enviará a chuva temporã e serôdia. Dependiendo de aquel que enviará la lluvia temprana y tardía. Mas ela virá Pero ella va a venir e vai fazer frutificar a semente. y va a hacer fructificar la semilla. Então semeie com esperança, irmão, Entonces siempre con esperanza, hermano, que o Senhor fará frutificar a semente. que el Señor va a hacer crecer esa semilla. Amém. Amén. Uma outra coisa a respeito da proclamação da palavra Algo más sobre la proclamación de la palabra é que a proclamação da palavra é uma proclamação inteligente. es que la proclamación de la palabra es algo inteligente. Não é algo que você faz, não é uma palavra sem sentido. No es una palabra que no tiene sentido. Há duas palavras traduzidas como pregação da palavra. Hay dos palabras que se traducen como predicación de la palabra. Uma é a palavra querigma, Una es la palabra querigma, que significa proclamar Cristo aos descrentes. que quiere decir proclamar a Cristo a los que no creen. E também há uma outra palavra, Pero también hay otra palabra, que é a tradução de didaquê, que es la traducción de didaqué, que é a instrução para aqueles que já se converteram. que es la enseñanza para aquellos que ya son convertidos. Tudo isso está dentro de pregue a palavra. Todo esto está dentro del mandato, predica la palabra. Pregar, proclamar o querigma. Predicar, proclamar el querigma. E também proclamar o didaquê. Y también proclamar, llevar el didaqué. Levar as pessoas a Cristo pela proclamação do Evangelho. Llevar a las personas a Cristo por la proclamación del E Evangelio. depois cuidar desses convertidos. Y después podemos cuidar de esas personas convertidas, Edificando-os pela palavra. edificándolos por la palabra. Veja, irmãos. Miren, hermanos, Isso não é uma palavra para pregadores, para pastores. eso no es una palabra para predicadores, para pastores. Esta é uma palavra para você. Es una palabra para ti. Você tem encargo Tú tienes un llamado para a salvação das vidas para que muchas vidas se salven, e sejam edificadas. puedan ser edificadas. Isso não é trabalho só dos pastores. Eso no solamente es trabajo de pastores. Todos nós recebemos o ID do Senhor. Todos nosotros hemos recibido el id del Señor. Amém? Amén. E agora, Y ahora, a segunda parte dessa mensagem. la segunda parte de esta palabra, de este mensaje, É a base. Por que Paulo está dizendo que este é um trabalho urgente? es la base para entender por qué Pablo dice que es un trabajo urgente. Para isso, vamos ler dos versículos 1 Leamos para eso el versículo 1 até o versículo 8. hasta el versículo 8. Nós já tratamos do versículo 2. Ya hablamos sobre el versículo 2. Agora vamos ver o versículo 1, 3 até o 8. Ahora veamos el versículo 1, 3 hasta el 8.
2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 8. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Agora versículo 3. Ahora, versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Versículo 3 ahora, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Tu, porém, Pero tú, se sóbrio em tudo, sofres aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Então aqui o apóstolo Paulo, Aquí entonces, hermanos, el apóstol Pablo, ele vai dar as bases, as razões pelas quais Timóteo deve cumprir essa obra. él dará los fundamentos por lo cual Timoteo debe cumplir esa obra. E eles estão na forma de incentivos muitas vezes. Aquí está de una manera de Motivación. de motivación para él. Nós precisamos ser motivados. Necesitamos ser motivados. Amém, irmãos? Amén, hermanos. Senão nós não suportaríamos a fazer a obra de Deus. Si no, no podríamos seguir haciendo la obra de Dios. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, Pero gracias al Señor Jesucristo, que Ele nos motiva. que Él nos motiva. Ele nos motiva pelas suas promessas. Él nos motiva por sus promesas. Ele nos motiva pela sua vida em nós. Él nos motiva por su vida dentro de nosotros. Então nós nos sentimos encorajados a pregar o Evangelho. Por eso que somos empujados a predicar el Evangelio. Então ele vai falar aqui do primeiro incentivo a Timóteo para que ele cumpra o seu ministério. Entonces aquí va a hablar de la primera motivación para Timoteo, para que él cumpla su ministerio. E esta primeira motivação Y esta primera motivación é que Jesus Cristo voltará. es que Jesús volverá. Aleluia! Aleluya. E com ele trará o seu Y galardão. con él traerá también su galardón. Aleluia! Aleluia. Você quer um motivo melhor do que este? ¿Quieres algo mejor que esto? O nosso trabalho não é vão no Senhor, como disse o apóstolo Paulo quando escreveu aos Coríntios. Nuestro trabajo, hermano, no es en vano en el Señor cuando Él escribió a los Por Corintios. isso ele disse: sede firmes e constantes, Por eso dice, sean firmes y constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, siempre abundantes en la obra del Señor. porque o seu trabalho não é vão no Senhor. Porque tu trabajo no es en vano en el Señor. Jesus Cristo é o juiz e rei que voltará. Jesucristo es el juez y el rey que volverá. Então aqui no versículo 1 nós lemos: Senhor Jesus Cristo, que há de julgar, Ele é o juiz. Aquí en el versículo 1 leemos que el Señor Jesús, que ha de juzgar, porque Él es el juez, Na sua vinda e no seu reino. en su venida y en su reino. Nós temos um incentivo, uma motivação para servir o Senhor, Tenemos una motivación para servir al Señor, que é simplesmente que Ele nos deu uma ordem. que simplemente es la orden que Él nos dio. Isso já deveria bastar. Eso sería suficiente. O Senhor do universo
aquel Señor del universo, nos deu uma ordem. nos dio una orden. Isso já deveria ser suficiente. Eso debería ser suficiente. Mas como Ele é bom, Pero como Él es bueno, Ele nos deu promessas. Él nos dio promesas, Nos prometeu galardão. nos prometió coronas, Nos prometeu que voltará. nos prometió premios, nos dijo que volverá. Aleluia. Aleluya. Ele é o juiz que voltará. Él es el juez que ha de volver. A volta de Cristo La venida de Cristo e o prêmio que Ele traz nas suas mãos y el premio que Él traerá en sus manos é a grande motivação de todo crente es la grande motivación de cualquier creyente para que sirva ao Senhor. para que pueda servir al Señor. Esta era a motivação do apóstolo Paulo. Esa era la motivación del apóstol Pablo. Ele amava a vinda do Senhor. Él amaba la vuelta del Señor. Ele sabia que o Senhor, na sua vinda, Él sabía que en la segunda venida del Señor daria para ele uma coroa de justiça. recibiría de Él una corona de justicia. Esta é a maior e mais excelente ambição de um crente, Esta es la mayor y la más excelente ambición que un creyente puede tener, que é a aprovação do seu Senhor. que sea aprobado por su Señor. Aleluia. Aleluya. Você está interessado na volta de Cristo? Hermano, ¿tú estás interesado en la segunda venida de Cristo? Ou está querendo que Ele tarde ¿O quieres que Él se demore un poco más todavía para você cumprir os seus objetivos neste mundo? para que tú puedas hacer tus cosas en este mundo? Irmãos, Hermanos, seja essa a sua maior ambição, que sea esta tu mayor ambición, se encontrar com teu Senhor. encontrarte con tu Señor. Essas três verdades aqui que estão neste versículo Estas tres verdades que encontramos aquí en este versículo são verdades inescapáveis, son verdades que no se puede escapar de ellas. que o Senhor Jesus Cristo voltará. Primero, el Señor Jesús volverá, E Ele voltará como juiz para julgar vivos e mortos. y Él volverá como juez para poder juzgar a los vivos y a los muertos, E Ele trará o seu reino. y Él va a traer su reino. Uma outra coisa Otra cosa que Paulo aqui apresenta para Timóteo, que Pablo le dice a Timoteo, para que ele se motive a pregar o Evangelho, para que él pueda estar motivado a predicar el Evangelio, é apresentar a situação dos dias as situações que Timóteo irá enfrentar. era decirle sobre las situaciones que Timoteo iría a pasar. É muito importante, irmãos, que nós saibamos o que nos espera. Hermanos, es necesario saber lo que nos espera. O Senhor Jesus nunca nos enganou. Nuestro Señor jamás nos engañó. Ele disse: no mundo tereis aflições. Él nos alertó, nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, Mas também nos motivou: pero también nos dijo una verdad. mas tende bom ânimo. Tengan buen ánimo. Eu venci o mundo. Yo vencí al mundo. Aleluia! Aleluya. E esta vitória que vence o mundo, o que é? Y esa es la victoria que vence al mundo. ¿Qué es? O que é? ¿Qué es? A nossa fé. Nuestra fe. A fé aqui que o Senhor Jesus disse, Esta fe que el Señor dijo, não é a fé subjetiva. no es una fe que tenemos dentro. Não é aquela fé que diz assim: eu tenho fé que eu vou ter um aumento de salário. No es la fe que dice, voy a tener un aumento de sueldo. A fé que vence o mundo La fe que vence al mundo é esta fé. es esta fe. Aleluia! Aleluia. É a palavra de Deus. Es la palabra del Señor. Esta é a fé que vence o mundo. Esta es la fe que vence al mundo. Esta fé que foi dada a você uma vez por todas, Esta fe fue la que te fue dada una vez para siempre. pela qual você deve batalhar. Por esa tú tienes que pelear. Aleluia! Aleluya. Então é importante que saibamos o que nós vamos enfrentar, Entonces, hermanos, es importante que sepas qué vas a enfrentar, para que não sejamos pegos de surpresa. para que no seas agarrado de sorpresa. Como será o tempo
¿Cómo va a ser el tiempo que está diante de nós que va a estar adelante de e que nosotros, já temos vivido que ya vivimos también? e que nós não devemos esperar que melhore. Y no debemos nunca esperar que va a mejorar. Jesus não nos prometeu que melhoraria. Jesús nunca nos dijo que mejoraría. Os homens deste tempo Los hombres de hoy são esses homens que nós lemos no capítulo 3, versículos 2 em diante. son los hombres que hemos leído en el capítulo 3, del versículo 2 en adelante. Aqueles homens cujo amor está depositado em tudo quanto é coisa, Donde el amor de esos hombres está colocado en cualquier cosa, menos em Deus. pero no en Dios. Esses são os homens dos nossos dias. Esos son los hombres de nuestro tiempo. Homens que fazem maldade, Hombres que solo hacen maldad, homens que são desobedientes. hombres desobedientes. E uma das características que deve ter nos Timóteos de hoje, Y una de las características que debe haber en los Timoteos de hoy, vocês, en ustedes, amém? amén, Se apartem desses homens, es apartarse de esos hombres, andar separado deles, andar lejos de ellos, andar com aqueles que obedecem os mandamentos. andar con aquellos que guardan los mandamientos. Como disse o Salmo 119, 63. Como dice el Salmo 119, 63, Companheiro sou de todos os que te temem soy compañero de aquellos que te e temen dos que guardam os seus y mandamentos. de los que guardan sus mandamientos. Esses são os seus companheiros. Ellos deben ser tus compañeros. Como disse o nosso irmão Juvenal, se não falha a memória, Como dice nuestro hermano Juvenal, que nós devemos andar com aqueles que com um coração puro invocam o nome do que Senhor. debemos andar con aquellos que tienen un corazón puro, que invocan al Señor. Esse é um filtro. Ese debe ser nuestro filtro. Esta pessoa invoca o nome do Senhor com o coração puro? Esa persona que tú conoces, Sí. invoca al Señor con un corazón puro. Sim. ¿Sí? Então é meu companheiro. Entonces es tu compañero. Com esse eu vou seguir no caminho. Con él que debo seguir caminando. Agora, se não teme a Deus, se não invoca ao Senhor, Pero si él no tiene temor de Dios, si no invoca a Dios, como disse nosso irmão Iata, como dice nuestro hermano Yad, mesmo dentro da cristandade professa, aunque esté dentro de la iglesia, dentro de la iglesia, sim, sí, sim. Se não teme a Deus, si no tiene temor del Señor, não deve andar com Ele. no andes con él. Se estiver com Ele, Si estás con él, deve ser para exortá-lo e admoestá-lo a que tema o Senhor. debe ser para que tú le llames la atención, le exhortes para que tenga temor del Señor. Esta é a única justificativa para não estar com aqueles que temem o Senhor. Ese debe ser el único motivo que tú debes decir para no estar con aquel que no tiene temor del Para Señor. persuadi-lo à fé, Para poder llevarlo a la fe, para persuadi-lo ao temor. para llevarlo al temor. Como disse o apóstolo Paulo, sabendo o temor que se deve a Deus, Como dice el apóstol Pablo, sabiendo el temor que se le debe a então Dios, persuadimos os homens à fé. por eso persuadimos a los hombres a la fe. Então, os dias que estavam adiante de Timóteo eram dias sombrios. Entonces los días que estaba al frente de Timoteo eran días terribles. Quanto tempo eu estou falando? ¿Alguien tiene control de la hora? 1h15. 1h14? Isso. Podemos ir até 1h30, irmãos? Você ficou falando aqui. Ó, só quem assinou embaixo foi uma jovem há mais tempo. Eu quero saber se os demais jovens suportam. Então, os dias que estavam adiante dele eram dias difíceis. Entonces los días que estaban al frente de Timoteo eran días difíciles. Os dias que estão adiante de vocês, jovens, são dias trabalhosos. Jóvenes, tus días que están adelante ahora son tiempos difíciles también. A iniquidade impera La maldad está dominando em toda parte. en todo lugar. O príncipe deste mundo está influenciando todas as coisas. El príncipe de este siglo está mandando en todas las cosas. Não há nada neste mundo que seja
inofensivo. No hay nada que tú veas en este mundo que no te haga ni un mal. Então, esses são os dias que vocês vão enfrentar. Entonces, ten claro que esos son los días que tú vas a enfrentar E já está enfrentando. y que ya estás pasando. E uma das coisas que caracterizam esses dias Una de las cosas que lo caracterizan esos días é que nesses dias os homens não suportarão a sã doutrina, es que en esos días los hombres no querrán oír la sana doctrina, mas eles terão coceira nos ouvidos, como está no verso 3. sino ellos tendrán, Verso 3. dice aquí, comezón en sus oídos. É isso aí. Sí. O que significa coceira nos ouvidos? ¿Qué significa comezón en los oídos? Isso pode ser traduzido como fome por novidades. Eso se puede entender como hambre por algo nuevo. Você tem fome do quê? ¿Cuál es tu hambre? ¿Qué hambre tienes tú? De novidades ¿De cosas nuevas? ou da imutável palavra de Deus? ¿O de la palabra de Dios que no cambia? Há muitas novidades, Hay muchas novedades, mesmo no mundo evangélico. aún dentro del ambiente cristiano. O que se prega hoje é o evangelho de Lo facilidades. que se predica hoy día son evangelios muy fáciles. Um evangelho que não vai te custar nada. Un evangelio que no te pide nada, que no te pide ni un sacrificio. Mas eu vou te dizer uma coisa: Pero te digo algo, o evangelho vai te exigir tudo. el verdadero evangelio te exige todo. Você quer esse evangelho? ¿Quieres ese evangelio? Amém? Amén. Aleluia! O reino de Deus é comparado como uma pérola de grande valor. Aleluya. El reino de Dios es comparado como una perla de grande valor. Que para possuí-la, Que para tenerla você tem que abrir mão de tudo. tienes que abrir mano de todo. Você não pode ter o mundo e o reino. No puedes tener el mundo y el reino. Mas os homens de hoje, Pero los hombres de hoy, disfarçados de crentes, vestidos, camuflados de creyentes, eles querem o melhor do mundo ellos quieren lo mejor del mundo e também querem escapar da ira de y Deus. también quieren escaparse de la ira de Dios. Não é possível. Eso nunca será posible. O salmista no Salmo 73: El salmista nos dice en el Salmo 73, quem tenho eu no céu senão a ti? ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? E na terra não há quem eu deseje Y além en la de ti. tierra no hay nadie que quiera sino a ti. Então, para ter o Senhor no céu, Entonces, para que tenga al Señor en el cielo, você tem que desejá-lo na terra. yo tengo que desearlo aquí en la tierra. Amém, irmãos? Amén, hermano. Aleluia! Aleluya. Nós desejamos o Senhor Nosotros deseamos al Señor. e já o temos na terra. Ya lo tenemos aquí en la tierra. Ainda que não podemos ver, A pesar que no lo veamos, mas veremos naquele dia. pero lo veremos en aquel día. Veremos como Ele é. Lo veremos como Él es. Então seremos transformados na mesma Y imagem. así seremos transformados a su Essa imagen. deve ser a tua ambição. Esa debe ser tu ambición. Mas como que você deve reagir a essa pregação da mentira que há nos dias de hoje? Pero ¿cómo debes reaccionar a esas predicaciones mentirosas que hay hoy? Versículo 5. Versículo 5. Tu, porém, Pero tú, sê sóbrio em tudo, sé sobrio en todo. sofre as aflições, Soporta las aflicciones. faze a obra de um evangelista, Haz obra de evangelista. cumpre o teu ministério. Cumple tu ministerio. Aqui, evangelista não é um cargo que você vai ter na igreja. Aquí la palabra evangelista no es un cargo que te darán en la iglesia. Essa palavra de Paulo a Timóteo Esta palabra de Pablo a é Timoteo uma palavra para todos os crentes. es una palabra para todos los creyentes. Não é só para aqueles que têm cargo na igreja. No es solamente para aquel que tiene cargo en la iglesia. Tu, porém, Pero tú você debe reagir a isso, debes reaccionar a eso,
sendo sóbrio. siendo sobrio. O que é ser sóbrio? ¿Qué significa ser sobrio? Ser sóbrio é o contrário de ser bêbado. Ser sobrio es totalmente contrario a ser un borracho. Um bêbado, ele não está consciente do que está passando ao redor dele. Un borracho o embriagado, él no Não está consciente do que acontece ao seu tiene redor. conciencia de lo que pasa a su alrededor. Nós precisamos estar despertos. Debemos estar atentos, Estar desperto. estar despierto. Para estar desperto, nós precisamos da palavra de Deus. Para estar despierto necesitamos de la palabra de Você, Dios. jovem, deve estar cheio da palavra de Deus. Juventud, tienes que llenarte de la palabra de Dios. Em Santo André, onde nos congregamos, Donde congregamos en Santo André, temos uma reunião de estudo uma vez ao mês. tenemos una reunión de estudio una vez por mes. É pouco, Es muy poco, mas infelizmente nem todos os irmãos participam. pero infelizmente ni todos participan. Mas eu dei uma ordem aos jovens. Pero le di una orden a los jóvenes. Para vocês é uma convocação. Para ustedes es una convocación E para os outros é um y convite. para nosotros es una invitación. Os jovens não devem faltar. Los jóvenes no pueden faltar, Porque se faltar para eles a palavra de Deus, porque si para ellos le falta la palabra de Dios, eles não poderão nos suceder no ministério. ellos no van a poder continuar en el ministerio. Eles precisam da palavra de Deus. Necesitan ellos de la Eles palabra de precisam Dios. crescer na palavra. Necesitan Eles crecer en la precisam ser palabra. sóbrios Necesitan ser e sobrios não estar embriagados com o vinho deste y mundo. no estar ebrios con el vino de este mundo. Também, También Paulo diz a Timóteo para que ele sofra as aflições. Pablo le dice a Timoteo para que él sufra las aflicciones. Sempre que você toma um posicionamento pela verdade, Siempre que tú te posicionas por la verdad, você sofrerá oposição. vas a sufrir oposiciones. Seus amigos do mundo te odiarão. Tus amigos del mundo te van a odiar. Você está disposto a isso? ¿Tú estás dispuesto a eso? Eu estava comentando com um irmão. Estaba platicando con un hermano Que eu estou já nesta obra há 28 anos. que estoy en la obra hace 28 años E muitos desses jovens eu vi nascer. y muchos de esos jóvenes yo los vi nacer. Alguns não estão aqui, Algunos no están aquí, mas vocês estão aqui. pero ustedes están aquí. Muitos de vocês não provaram o mundo. Muchos de ustedes no han probado al mundo. Eu creio que isso não é sem significado. Yo creo que eso no se queda sin significado. Muitos nasceram na igreja. Muchos nacieron en la iglesia. Muitos nem sabem como é o sistema religioso. Muchos ni siquiera saben, ni se imaginan cómo funciona el sistema religioso. Só conheceram essa prática. Solo conocieron la práctica nuestra. Isso é um tesouro. Eso es un tesoro. O que vocês vão fazer com esse depósito? ¿Qué es lo que harán ustedes con ese depósito, hermano? Vão desprezar, como pregou nosso irmão Neftali? ¿Van a despreciar, como el hermano Neftali lo dijo ayer? Ou vão reter como uma preciosidade, ¿O van a agarrarlo como si fuera algo precioso? como uma pérola de grande valor, Como si fuera una perla de mucho valor, pela qual você troca tudo? por la cual tú puedes cambiar cualquier cosa. Sofre as aflições. Sufre las aflicciones. Muitas vezes os jovens pensam que servir ao Senhor é só renúncia. Muchas veces el joven piensa que servir al Señor solamente es renunciar a todo.
E que não há nenhum prazer ou alegria em servir o Senhor. y que no hay ni una alegría, ni un placer en servir al Señor, Mas não há maior alegria do que esta. pero no hay mayor alegría que esta. Como disse o apóstolo João, Como dice el hermano Juan, el apóstol Juan, se referindo a Gaio, hablando de Gallo, e saber que os seus filhos andam na verdade. de saber que sus hijos andan en la verdad. Para nós, pais, pastores, Para nosotros, padres y pastores, temos muita alegria nos da mucha alegría saber que vocês, jovens, estão andando na verdade. saber que ustedes jóvenes andan en la verdad. E da mesma maneira, temos muito pesar e sofrimento Y de la misma forma nos duele mucho y sufrimos mucho quando um se aparta da verdade. cuando alguien se aleja de la verdad. O reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. El reino de Dios es un reino de paz, de alegría, justicia en el Espíritu Há Santo. renúncia sim, Hay sí renuncias, mas também há justiça, paz e alegria. pero también hay justicia, paz y alegría. A verdadeira justiça, paz e alegria só se encontra no reino de Deus. La verdadera justicia, la paz y alegría solamente se encuentran en el reino de Dios. E a última, Y la última, o último incentivo ou a última motivação a que Timóteo cumpra o seu ministério la última motivación para que Timoteo cumpla su ministerio é a iminência da morte do velho apóstolo. es la próxima muerte del apóstol, que ya estaba viejo. O coração, mesmo ali, eu fico pensando que Paulo estava numa cadeia, dizem os historiadores, uma cadeia terrível. Yo me quedo pensando, porque los estudiadores dicen que Pablo estaba en una cárcel terrible, Úmida, totalmente húmeda. devia ter ratos ali. Debería haber ratones ahí, ratas. Ele passava frio, Él pasaba mucho frío. tanto que ele pediu que trouxesse a sua capa. Por eso que él pidió que traigan su capa. E mesmo nessa situação tão terrível, Y aún así, en esa situación terrible, na iminência da morte, próximo a morir, ainda ele estava com seu coração cheio de encargo pela sucessão na obra de Deus. aún en su corazón había una carga grande por la sucesión de quien haría el trabajo después. Ele podia pensar em si mesmo, Él podría haber pensado en él mismo, pensando no seu sofrimento, pensando en su sufrir, mas não. pero no. Ele estava pensando em quem o sucederia na obra de Él Deus. estaba pensando quién daría continuidad en la obra de Dios. Havia um obreiro entre nós Había un obrero entre que nosotros nós amávamos muito, que nos lo amábamos mucho. chamava Adonias, Se llamaba Adonías. e ele sempre pregava em nossos retiros. Él siempre predicaba en nuestros retiros. E uma vez ele pregou sobre isso, Y una vez él predicó sobre eso. e ele disse uma frase que eu nunca me esqueci, Él dijo una frase que nunca me olvidé, falando a respeito da obra. refiriéndose a la obra. Ele disse que sucesso sem sucessor é fracasso. Él dice que éxito sin alguien que venga atrás es un fracaso. Ele falou sobre deixar um legado Él dijo que era necesario dejar un legado e uma continuidade na obra de Deus. y alguien para continuar en la obra de Dios. Vocês são a continuidade da obra de Deus. Ustedes son la continuación de la obra de Dios. Moços e moças, Jóvenes y señoritas, todos. todos. E eu gostaria que vocês se dispusessem hoje Me gustaría que hoy ustedes se dispongan e não tornem atrás. y no vuelvan atrás. Quem quer se apresentar para o ministério? ¿Alguien de ustedes quiere presentarse al ministerio? Venham aqui na frente. Vengan por favor al frente. Nós vamos orar por vocês. Estaremos orando por ti. Não basta ser apenas um crente. No es suficiente solamente ser un creyente. Vocês devem desejar a salvação com glória eterna. Ustedes deben desear la salvación con gloria eterna.
E esta salvação está reservada para aqueles que servem ao Senhor. Essa salvação está guardada para os que sirvem ao Senhor. Pedir que o irmão Juvenal venha aqui adiante. Irmão Juvenal, por favor. E ore, nós vamos orar também. Todos os irmãos que têm cargo na igreja, pastores, venham aqui adiante. Vamos impor nossas mãos. Não sei se dá para circular entre os irmãos, mas vamos estender nossas mãos e orar. E eu gostaria que o Juvenal conduzisse vocês numa oração de entrega, para que vocês se disponham para o serviço. Dá um microfone para o Juvenal, por favor.